E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora pro podcast de hoje, podcast de Campeonato Brasileiro. E olha, se ontem a gente falava da festa do São Paulo, né? Conquista da Copa do Brasil, hoje a gente vai falar de mais uma festa. Não tem título envolvido, mas é uma grande celebração, um grande feito. O Vasco da Gama vence o América e sai da zona do rebaixamento. 18 rodadas depois, o Vasco da Gama deixa a indigesta zona do rebaixamento. Que momento, que espetáculo! Não foi um grande jogo, é verdade. Aqui agora eu preciso me corrigir. A gente sempre é assim. O futebol é cíclico, né? Se antes eu dizia que os jogos mais divertidos, recentes, tá? Os jogos mais divertidos eram os jogos do Vasco. Dessa vez não foi uma grande exibição. Foi divertido dentro do contexto que era uma disputa de dois adversários na zona do rebaixamento, dois adversários brigando pelo mesmo objetivo, mas talvez para o torcedor do Vasco não tenha sido tão divertido, pelo menos com a bola rolando. Após a vitória, é óbvio, é puro deleite, né? É pura felicidade. Mas durante o jogo, olha, teve contextos dramáticos, mas como foi para quem via, para quem via como espectador, né, toda aquela tensão, a América jogou muito bem, aliás, e perdeu, né? Então foi um jogo divertido dentro do contexto, da mística do que estava envolvido. Vamos lá, vai. Vamos lá. A reação vascaína aconteceu, venceu o América fora de casa nessa segunda-feira, noite da segunda-feira, partida adiada da 15ª rodada e saiu da zona do rebaixamento. Depois de 18 rodadas frequentando o C4, o Vasco agora sai disso, né? E agora eu acho que não vai ver mais. Eu acho que não vai ver mais a cor da zona do rebaixamento. Porque o momento é muito bom, o time está bem entrosado, está confiante. Volto a repetir, não foi uma grande partida, uma noite talvez iluminada do Léo Jardim, mas vitória é vitória. Vitória é vitória. E é uma coisa que eu disse ontem, né? E é uma coisa, aliás, que quem falou foi o André Kifuri. Eu assisti um podcast com o André Kifuri, aliás, que aula, né? Do André Kifuri. O resultado ele é soberano, né? Não importa como você joga, não importa o estilo de jogo, o resultado ele é soberano acima de tudo, tá? Então, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, eu já esqueci, Globoesporte.com. A gente vai passar pelas nossas notícias esportivas. Eu não vou ouvir nenhuma coletiva hoje, tá? Estou um pouquinho sem tempo. Então vamos agilizar. Eu quis gravar para deixar uma moral pro Vasco, né? Que momento, que festa. Vasco da Gama foi aos 26 pontos, ganhou 3 posições na tabela, pulou de 18º para 15º e ultrapassou Santos, Bahia e Goiás. Com essa vitória, o Vasco da Gama ultrapassa 3 equipes, empurra para baixo os seus concorrentes e fica fora e dorme fora da zona do rebaixamento, tá? Estava na zona do rebaixamento desde a 7ª rodada, quando perdeu para o São Paulo fora de casa, na época comandado pelo então técnico Maurício Barbieri. Vamos pegar aqui palavras do Ramon Dias, mais uma vez pedir perdão ao torcedor vascaíno, a gente não vai conseguir ouvir nenhuma coletiva hoje. Então, ele diz que o Vasco tem que jogar melhor e vai jogar. Né? Tava jogando muito bem, tava tudo muito entusiasmado, o time estava energizado, já foi uma partida um pouco difícil. O primeiro tempo eu acho que não teve chute do Vasco ao gol. O América começa em alta rotação. Para mim foi uma grande surpresa o comportamento do América, assim, um time implacável. Um time implacável, com fome de bola, buscando o gol. O Vasco não via a cor da bola, perdido em campo, tentando se reencontrar, tentando, sempre que tinha a bola, tentando, sabe, ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade e sempre travando, né, na marcação implacável do América, que não estava deixando o Vasco respirar.
A leitura, eu acho que do Fabian Bustos foi perfeita, de que era necessário tirar esse tempo de bola do Vasco, porque o Vasco é um time que está confiante, tem jogadores experientes. Rossi inexistiu no jogo. Payet não fez nada no jogo. O próprio Pablo Veguete, primeiro tempo, inexistiu. Então, o Fabian Bustos e a equipe do América teve esse entendimento de, cara, se a gente deixar muita bola para os caras, eles vão encontrar. Porque na frente tem um centroavante que sabe fazer tudo, sabe finalizar, tem o pivô. Cara, disputa com os zagueiros, faz um salseiro, puxa a marcação. E aí teve esse entendimento. Cara, assim, se a gente der tempo para os caras pensarem o jogo, a gente pode se dar mal nessa brincadeira. E foi nessa brincadeira que o América até surpreendeu. Ficou, cara, assim, praticamente o primeiro tempo inteiro. Um domínio espetacular. E o gol não saiu, volto a repetir, talvez graças a uma grande jornada, a uma grande noite do goleiro Léo Jardim. Vamos lá, palavras do Ramon Dias. Estou contente pelo resultado. Essa é a terceira partida consecutiva que ganhamos. Saímos da zona perigosa. Tem coisas que eu não gostei na partida. A equipe não foi clara no jogo, na posse e na criatividade. Não fomos a equipe que vínhamos sendo. Mas também entendo os jogadores, porque nesse jogo a situação era muito difícil e complicada, por saber da pressão, que poderíamos sair ou retroceder. Entendo os jogadores, mas não gosto de jogar dessa maneira, porque o Vasco tem que jogar de outra maneira, como foi na partida passada, com muita posse, muita mobilidade, mas a equipe e todo o ambiente sofre muita pressão. Ali teve contextos, né, diferentes, é importante a gente destacar, foram jogos. Vamos lá, vamos puxar da memória, vai. São Januário, indiscutível, né? Indiscutível. Casa do Vasco, grande exibição. Antes disso, Coritiba. Coritiba. Jogo no Newton Santos. Presença maciça, Rio de Janeiro, né? Não. Coritiba foi o. Peraí que eu tô confundindo. Teve esse jogo fora de casa, no Independência. O 5-1 contra o Coritiba, né? Aí sim, em São Januário. E o 4-2 contra o Fluminense, que aí sim foi no Newton Santos. Então, se a gente pensar, pô, contra o Fluminense, foi um grande jogo. Foi no Newton Santos, foi no Rio de Janeiro. Presença maciça de torcedores. E ali, o estilo de jogo, né, do Fernando Diniz, que tenta ter essa posse de bola, mas o Vasco com tempo de bola também para pensar um pouquinho mais o jogo. O Fluminense talvez tenha dado um pouquinho de espaço a mais para o Vasco pensar, trocar essa bola. E além de tudo isso, a ambientação da presença do torcedor que estava na expectativa de voltar para São Januário, então tornou o Newton Santos naquele momento a sua casa e isso empurrou muito o time do Vasco. Contra o Coritiba não teve nem competitividade. Parecia duas categorias diferentes. Com todo respeito ao Coritiba. Parecia um time de profissionais jogando com um time de juniores. Com todo respeito, eu volto a repetir, o Coritiba não viu a cor da bola. E ali, mais uma vez, um Coritiba que eu acho que adotou a estratégia errada de respeitar muito o Vasco, tentar priorizar a parte defensiva e contra esse time do Vasco, como eu falei, jogadores de frente que sabem pensar o jogo, o Paulinho, o próprio Payet, o Veguete dispensa comentários, o Peck muito veloz. Então, assim, fizeram o jogo errado. Deram espaço, respeitaram muito e o time inflamado e empurrado pelo torcedor na volta a São Januário deitou e rolou. Agora foi diferente, apesar da presença importante de torcedores vascaínos no estádio Independência, fora de casa, Minas Gerais, a ambientação já não é a mesma, já é uma ambientação diferente, cara, assim, é que eu falei, o próprio lance da viagem, né? Por mais que o Vasco esteja no Rio e a logística até Minas Gerais seja uma logística até tranquila, perdão, gente, e quase uma rota aqui, ser até tranquila, sempre tem esse desgaste, né? De vai para lá, e é o que eu falei. E aí eu sempre falo, é uma coisa que muita gente não pensa, né?
a logística do aeroporto. Então você vai para o aeroporto, tem que esperar, entra no avião, tem que esperar a decolagem da aeronave, vai, chega lá, também tem que esperar o desembarque. Então tem todo um protocolo, né? Porque por mais que seja uma equipe de futebol, todos os procedimentos de segurança são adotados, né? De escanear o equipamento dos jogadores, né? Escanear os próprios jogadores, conferir documentação e tudo mais. É feita uma força-tarefa para facilitar, mas mesmo assim tem todos esses trâmites legais e burocráticos que não tem como você dissociar de uma viagem de um estado para outro. Então, tem esse desgaste. Então, são pequenas coisas que vão somando, e aí a atmosfera, o ambiente não foi muito legal, e fora a estratégia do Fabian Bustos, que eu acho que assim, se a gente respeitar muito e der muito espaço para os caras pensarem o jogo, volto a repetir, cara, você tem no meio campo o Payet e tem o Paulinho. Você não pode dar espaço para esses caras pensarem. O Paulinho talvez seja um dos melhores jogadores dessa arrancada vascaína, né? Você vai dar espaço para ele pensar? Você vai dar espaço para o Rossi lutar? Você vai dar espaço para o Veguete fazer o pivô? Você vai dar espaço para o Dimitri Payet dar alguma assistência, algum passe em profundidade, algum lance de mais genialidade? A gente não pode. Esse é um jogo de alto risco. E aí o time do Vasco não existiu. Você vai falar de Lucas Piton, nulo no jogo, né? Praticamente nulo. E aí você vai falar de, como é que é o lateral? Esqueci o nome do lateral. O Puma Rodrigues. O Puma ainda existiu no jogo, uma partida pavorosa do Puma. E o gol, com com todos esses personagens que ganharam o coração do torcedor vascaíno, a mística do torcedor vascaíno, quem faz o gol é o Jair, né? Lendário Jair. Eu acho que o Ramon falou do Jair, né? Tem aqui. Poderíamos resolver em uma situação como foi na bola parada, mas temos de jogar melhor. Diferente. Houve muita pressão, mas o Vasco tem que jogar melhor e vai jogar. Deixa eu ver se tem que falar do Jair aqui. Sobre Jair. Sou muito claro com todo o grupo, com todo o plantel. Mas o que gosto, o que passou, já passou. Temos que pensar no presente e no futuro. Eu gosto que o grupo tenha competência e nos preparamos psicologicamente, mentalmente, porque há 2 rodadas atrás teve um golpe e tivemos uma expulsão. Expliquei para ele, Jair, né, no caso. Era um jogador importante, mas que necessitava treinar. Necessitava esse empurro, que é uma característica, e competir com os que estão jogando, porque todos querem jogar, né? E aí a competitividade. Quem tiver melhor vai jogar. Parece que o Ramon deixou muito claro de quem estiver melhor, quem fazer menos lambanças, né? Quem mostrar um espírito competitivo mais elevado vai ter espaço nesse time do Vasco da Gama. Porque nesse momento é isso que o Vasco precisa. Mais do que o aspecto técnico e tático, você precisa, isso é importante, e o Ramon cita isso, mas você precisa ter um time competitivo, um time combativo, um time que não vai simplesmente ver o adversário jogar e aceitar. E aconteceu muito nessa partida. Quis o destino, né? E aí, enfim, eu não vou nem falar de torcedor. Torcedor, eu acho que não sabe, de repente, no calor do momento, não consegue ter essa capacidade de fazer uma cobrança da forma como tem que ser feita. Mas a gestão do América tem que cobrar de forma, eu acho que, assim, bastante profissional, bastante contundente. Iago Maidana, a expulsão dele foi totalmente descabida, um lance totalmente sem noção. Expulso no final do primeiro tempo, condicionou todo o jogo. Segundo tempo, ainda assim, o Vasco sofreu muito, hein? Com um jogador a mais, parecia que estava 11 contra 11. Não era o dia do Vasco. O Vasco estava muito mal no jogo. Conseguiu fazer o gol com o Jair ali praticamente no apagar das... Praticamente não, porque teve bastante acréscimo, mas ali no comecinho dos acréscimos, 1, 2 minutos de acréscimos, faz o gol. E mesmo assim fica um jogo tenso. Porque, se eu não me engano, nos acréscimos o América teve uma chance importante também. E ao final do jogo, Felipe Azevedo é expulso também. Né? Uma confusão ali no banco de reserva, ele acaba sendo expulso. Então, por isso que eu falei, eu não vou nem falar de torcedor, eu acho que aí, torcedor às vezes dá alguns excessos na cobrança ao jogador, mas
a gestão do América, independentemente se achou que foi prejudicado ou não. O time na situação que tá, você não pode perder jogadores. E não é por causa do jogo, vou ficar com um jogador a menos. Isso, cara, isso condicionou totalmente o jogo. O América perdeu, na minha opinião, porque o Iago Maidana foi expulso de forma irresponsável. E aí, cara, você vai falar assim, pô, já prejudicou esse jogo, mas ele não joga o próximo jogo agora. Cartão vermelho. Foi cartão vermelho direto, não foram dois amarelos. Foi um cartão vermelho direto. E aí você tem o Felipe Azevedo também. É expulso, cara. Então, assim, pô, o time tá numa situação difícil. Na partida, a expulsão do Azevedo não faria muita coisa, não mudaria muita coisa. Mas pro próximo jogo muda. Então, se para essa partida, contra um adversário direto, na sua briga pelo rebaixamento, já prejudica, e eu acho que isso condicionou a derrota, você ter mais um jogador expulso que vai te desfalcar para a próxima rodada, cara, é um baque, é um golpe que praticamente decreta talvez o futuro do América na competição. Por isso que eu falo, tem que cobrar esses caras. Volto a repetir, independentemente se você acha que foi prejudicado ou não, cara. Ah, mas no calor do momento, gente, no calor do momento, então entrega o jogo, entrega a bandeja. Coloca a base para jogar e acabou. Aceita que vai ser rebaixado e planeja a próxima temporada. Já que a gente já que vai justificar perder a cabeça, então daqui para frente vai ser só pressão. Então, se você não tem a mínima capacidade de lidar com uma situação de pressão, desiste. Né? Desiste. Vamos pôr o sub-20 para jogar, o sub-17, e a gente planeja a próxima temporada. Quem sabe a gente descola alguém da base. Perdão, gente. Quem sabe a gente descola alguma joia da base, vende, faz um dinheiro, sei lá, né? Bom, vamos lá. Aqui é a polêmica. Tô soluçando hoje, gente. Peço perdão. Aqui é. Não, eu tô tentando achar a fala do dirigente do América, né? Marco Salum aqui. Nossa, agora pegou o soluço de legal, gente. Pegou legal, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar uma. Pera aí, eu vou mutar o microfone um pouco. Não tô muito legal hoje não, gente. Deu uma indigestão aqui agora, caraca. Bom, vamos lá, vamos tentar. Pra ter uma indigestão, eu não vou conseguir. Não vou conseguir se. Não, não vou conseguir seguir com o podcast, eu vou pedir perdão. Apenas trazer a tabela, tá? Para finalizar. Caraca, não caiu legal aqui, viu? Bom, Vasco, 15ª colocação, fica muito próximo do São Paulo. O América estacionado, né? 7 pontos do Santos. A situação vai ficando cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. Como é que faz agora, né? Enfim, gente, ó, eu vou finalizar porque me bateu uma indigestão aqui, não vou conseguir. Olha, soluço rolando solto. Vou ter que fechar o podcast hoje. Bom, pedir desculpas mais uma vez. Puder, deixe uma moral, né? Desculpa o acontecido, coisas que acontecem, a gente não controla. Tinha mais algumas notícias, mas vambora. Vambora, porque a gente vai ter jogo aqui, né? Na Sul-Americana, jogo importante e valendo muita coisa, né? Valendo muita coisa. Enfim, encerro por. Ó, não tá rolando. Encerro por hoje, muito obrigado, gente. Forte abraço. Amanhã nós estamos de volta. Espero que melhor. Vou tomar um sal de frutas aí, porque hoje não tá legal, gente. Peço perdão, forte abraço e até amanhã. Tchau.